presidente, vereador Santos, Jesus, vereadora, vereadores, os presentes, as presentes, que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Hoje, deu para ficar bem claro aí sobre a questão, entre outras, de leis que pegam e leis que não pegam. E eu convencido que existem boas leis, o problema é a aplicabilidade delas, inclusive a questão da fiscalização. Não tenho dúvida que essa questão da fiscalização é extremamente importante, e porque a maioria dessas leis, quando elas são de fato praticadas, acabam dando resultado no médio e longo prazo. Entre outras, eu quero lembrar que eu fui autor de uma lei aqui no município, na verdade uma mudança, porque ela já tinha leis anteriores, sobre a questão do uso de substâncias fumígenas em ambientes fechados aqui no município. Estou colocando isso, que provavelmente amanhã o vereador Madison Sé, o Supremo, que ultimamente anda sendo cantado em verso e prosa, deve se manifestar sobre o uso de substâncias que suavizam os cigarros. Esses que dão um sabor adocicado, sabores e outros mais. E por que vai ter essa votação no Supremo? Porque, na verdade, se for olhar tudo direitinho, não existe uma coisa isolada. Primeiro, é porque tem legislação que foram mais restritivas. Aí entrou a Anvisa, que é uma agência que foi criada nos anos 90, as agências, no sentido de esvaziar um pouco o executivo, mas essa é uma outra discussão, a questão das agências. E, entre outras coisas, também lá depois eu vou resgatar a questão do financiamento de campanha. Estou dizendo isso porque essas indústrias têm uma bancada muito forte no Congresso Nacional, como a indústria de arma também tem. E aí, tem situações que acabam parando no Supremo. E tem, entre outras, que libera ou não essas substâncias que suavizam os cigarros em nosso meio. Por exemplo, São José, na rigor, você não pode mais fumar em ambiente fechado. Mas se vai em vários lugares aí, que eu até tinha lugares que eu frequentava, a gente frequenta, mas não dá mais para entrar, vereador Anselmo, porque você volta para casa com o cheiro impregnado, e não é só o odor, não, é substâncias, são substâncias cancerígenas. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o número de fumantes no Brasil, em 89, antes de leis restritivas começarem a serem implementadas, era de 35% da população. Hoje é 12%. Em 2007, o número de marcas tradicionais de cigarros eram 188, vereador Neri. Hoje são 144. Em compensação, em 2007, o número de marcas com sabor, 21 marcas, 11% do total. Hoje não, 3 anos depois, 40 marcas, quase 28% do número de marcas. Detalhe, é sabido que na adolescência e na juventude é que começa o hábito do tabagismo. Por quê? Porque é ali que se introduz. E com as restrições de propagandas, proibido fumar, aquelas imagens que chocam no cigarro, tá? Muitos adultos abandonaram o vício, vereadora Sandra. O que acontece? Adolescentes, mais de 80%, começam e são atraídos por sabores, tipo menta, canela, cravo, cereja, cítrico. O argumento que vai para o Supremo é que haverá um prejuízo muito grande para a indústria fumígena. Mas sabemos o número de mortes e de incapacidade temporária ou qualidade de vida que essas atitudes da indústria fumígena causam no Brasil. Mas eu estou colocando isso porque eu vou um pouquinho mais à frente. Essa indústria fumígena no Brasil,
ela tem um parque industrial fabuloso. Ela está perdendo o mercado. E agora eu vou puxar um outro assunto polêmico. Uma das estratégias dela de faturamento é essa dos cigarros com sabor. Segundo, que as leis não peguem, que não tem a fiscalização. Mas, e aí um posicionamento aí da minha área, como um trabalhador da saúde mental, que existe toda uma discussão na sociedade onde políticas restritivas ao fumo, bebida alcoólica, que são substâncias psicoativas lícitas, de restrição do uso. Como também a gente já vai ali na área da feijoada, época de frio, né? Pode ver quem vai em gôndola no supermercado, é menos sal, mais saúde, já políticas preventivas, os açúcares. Inclusive teve esse pessoal que gosta de salgadinho, aí, docinho, uma discussão aí para colocar as calorias ocas de problema de diabetes, hipertensão e tudo mais. São medidas educativas. Mas para que eu quero chamar a atenção também? Que esse parque industrial está buscando manter seus lucros. E através do quê? Entre outras coisas, liberação da cannabis sativas. A famosa marihuana, vereador Adriano de Brito. E existe toda uma campanha, porque com todo respeito, as pessoas dependentes de cannabis, e eu tenho vários pacientes, eles são, entre outras coisas, portadores de uma síndrome grave, que a gente chama de síndrome amotivacional. E essas pessoas, entre outras coisas, entram numa roda de se isolarem socialmente, e inclusive no ensimesmamento. E não tem muita capacidade de articular grandes reuniões. Quiçá passeatas. Foi o Supremo liberar a tal da passeata, em poucos dias, 52 cidades no Brasil fizeram a chamada passeata. Olha, não é essa rapaziada que tem essa capacidade. Tem gente com interesse muito forte nessa situação. Vou dizer mais. Falo, entre outras coisas, e aí não tenho dúvida, do efeito medicinal da cannabis, vereador Sanderson. A folha da cannabis, no que se sabe até o momento, tem 82 canabinoides. Entre eles, um que com sigla chamada CBD, não é a antiga Confederação Brasileira de Esporte, não, é o canabidiol. A concentração de canabidiol numa folha de cannabis é muito pequena. Ela tem que ser isolada, e ainda tem um estudioso israelense que estuda isso daí, mas ainda não está bem claro os benefícios. Mas numa folha, num cigarro, ele não tem efeito terapêutico nenhum, porque o princípio ativo não tem concentração suficiente. Agora, a concentração de induzir psicoses, de maneira graves, para quem inclusive tem a propensão genética, está no THC, tetraidrocannabinol. E o nível de concentração de tetraidrocannabinol nas folhas que são usadas atualmente é infinitamente superior à concentração do que era na época do Woodstock, na época de 60 e 70. De 3 miligramas de decilitro, passou para 9 nos 2006, 2007, e agora já está em 38, 39. É um skunk. Então eu estou colocando porque muito desses processos que acabam em julgamento têm consequências. Tem consequências. E eu estou colocando isso porque, aparentemente, com um discurso libertário, com um discurso de, olha, não vamos entrar numa política de proibicionismo, acaba o quê? Levando os interesses de parque industrial que está perdendo o mercado de trabalho, tem sua bancada financiada, inclusive gente do meu partido, e esses outros interesses que não levam em consideração a saúde da população, marcadamente a mais jovem, acaba predominando. Então, eu acho importante as pessoas estarem atentas o que vai a julgamento no Supremo,
Quais as pressões que essas agências, tipo a Anvisa, que primeiro fez uma legislação ou decretos importantes e depois foi suavizando, o que está, por de fato, detrás disso tudo. Então, tem leis que pegam, leis que não pegam. E fiscalização é importante, mas mais do que tudo, tem que ver as consequências das leis e como que elas podem beneficiar a nossa população. Voltarei ao assunto.